A paz do Senhor Jesus. Neste versículo, Deus vai falar contigo. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embrabecer. Porquanto que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Amém? Por esses versículos lidos. Essa é uma história muito conhecida, amados irmãos, onde nós vamos entender e compreender que existia 2 mulheres nessa história, e ambas as duas eram esposa de Eucana, na qual, naquela época, nem naquele período, a lei permitia que quando um casal não tinha filhos, o esposo poderia arrumar uma outra esposa a fim de que tivesse descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender que Penina conseguia gerar, Ana não conseguia gerar. Mas nós vamos entender que havia aqui uma disputa, e também a visão da parte de Penina. Porque Penina, o texto está dizendo que ela irritava a Ana. O texto está dizendo que ela competia excessivamente com Ana. Ou seja, havia uma competição. Penina a irritava e fazia ela chorar, a ponto dela não querer mais nem se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto do marido falar: por que é que tu choras, Ana? Se o melhor eu faço por ti. Porque o texto diz que quando ele fazia o sacrifício e dava a porção ali a Penina, sua esposa, e todos os seus filhos e filhas, para Ana ele preparava o melhor. A porção era dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ana, dentro da sua amargura, dentro da sua aflição, não conseguia enxergar esse benefício do seu esposo, porque na verdade ela queria muito um filho para estar competindo com a outra que era sua rival, que estava ali dizendo: olha, eu tenho, você não tem. Louvado seja o nome do Senhor. E isso afligia a alma de Ana. Só que isso não impedia dela ir todo ano, né? E oferecer, ir buscar a Deus. Tanto é que no versículo 9 nós vamos ver que ela se levanta, ela come, ela bebe e vai para Siló. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai para a presença de Deus. E ela chama a atenção, não só de Deus, mas também como do sacerdote, a ponto que ele acha que ela está embriagada. E ela fala: não, eu estou amargurada, estou aflita. E ali ela faz um voto, irmãos. Aqui Ana esquece que está competindo com a Penina. Eu acho lindo a presença de Deus, como ela nos leva a orar certo. Como a presença de Deus na nossa vida faz com que acertemos e ainda agrademos o coração do Senhor, e também Ele aceitando a nossa petição. Desculpa. Por quê? Porque quando ela ora e fala: Senhor, se atentares para a aflição da tua serva e se lembrares de mim, a tua serva, eu vou dar para o Senhor. Eu vou retornar, eu vou colocar na sua mão. Fez uma promessa: o filho não será meu, será teu. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto ela estava ali orando e fazendo essa apresentação a Deus, dizendo que o filho não seria dela, mas que seria inteiramente do Senhor, para Deus usar da maneira que quisesse, o Senhor aqui nesse tempo estava precisando de um sacerdote.
porque Ana estava diante de um sacerdote que tinha perdido a graça de Deus. Mas mesmo assim, Deus usa a vida dele e a boca dele para liberar sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele vê, olha para ela e fala: essa mulher está embriagada. Ela fala: não, meu Senhor, de maneira nenhuma, não estou embriagada, eu estou amargurada, aflita. E ele fala bem assim para ela: louvado seja o nome do Senhor. Vai-te em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente pode ver uma resposta de Deus dizendo: Ana, descansa. Eu ouvi a sua oração, me agradei dela e por isso vou te dar um filho. Estou aqui parafraseando, porque é isso que o texto deixa bem claro para nós. Por quê? Porque logo em seguida ela já se levanta dali com um semblante feliz, a tristeza sai da vida dela e eles retornam para a sua casa e eles se relacionam e ela engravida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui com essa introdução e com esse texto dizer, minha irmã e meu irmão, que não importa a situação e nem o que você está vivendo. Talvez o cenário é de amargura, talvez o cenário é de tristeza, talvez o cenário é de sequidão, é de ventre cerrado, como a Ana estava com o ventre cerrado. Mas, na verdade, era o próprio Deus que tinha cerrado, porque queria ensinar a Ana como é que ela deveria orar, como é que ela deveria receber algo de Deus e apresentar novamente para Deus. Porque nós vamos entender que a nossa vida, os que servem ao Senhor, não pode fazer nada para nós mesmos. Toda a nossa direção tem que ser relacionada com o reino de Deus. Aquele que serve, aquele que busca, e ela era uma serva, ela era uma mulher que ela ia todo ano ao templo adorar e buscar a face do Senhor, sacrificar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você, meu irmão, minha irmã, é um servo. Você está indo oferecer o seu sacrifício de louvor, de adoração a Deus, mas a sua petição ainda não chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã, com esse texto, o Senhor está dizendo: ouça, aleluias, de maneira diferente na minha presença. Faça algo para me chamar a atenção, como Ana fez, porque ela não mediu esforços em dizer: Senhor, não será meu, mas será teu. Não será para eu apresentar e dizer que eu tenho condição de ter, mas para que o teu nome seja glorificado e o Senhor venha se utilizar da bênção que o Senhor tem colocado na minha mão. E o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele faz dessa maneira. Ele não nos dá nada para escarnecer em cima de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria para que fosse para a glória do nome dele. E Ana entendeu isso quando ela estava na frente e na presença do Senhor. Ela entende e fala: Senhor, eu sou uma serva amargurada. Está aqui no texto, irmãos. Ela fala: ó, amargurada de alma, chorou abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já não tinha mais palavras. Ela já não tinha mais como pedir. Ela já tinha pedido por anos. Mas quando o Espírito de Deus traz a ela o entendimento que em vez de pedir, ela oferecesse aquilo que ela queria, e aqui foi o grande mistério da petição de Ana, foi quando ela falou para ele: ser benigno e atenta-lhes para a minha aflição. Lembra da tua serva e não te esqueça. Mas as tuas servas, se a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor te darei por todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passarás navalha. Louvado seja o nome do Senhor. Uma oração sincera, uma oração não dizendo é para mim, eu quero. É uma oração que ela diz: Senhor, eu preciso desse filho para me se realizar como mãe. Mas ele não será, Senhor, para me apresentar e dizer eu tenho, eu posso, aleluias, mas será para a glória do teu nome, será para que o Senhor venha utilizar
para que o Senhor venha fazer dele bênção para muitas pessoas. E nós sabemos que ele não foi qualquer criança. Samuel foi um homem onde Deus usou ele na área do sacerdócio, Deus usou ele como juiz e Deus usou ele como um grande profeta. A Bíblia chega a dizer que o que saiu da boca dele não caiu por terra, nenhuma palavra, todas elas Deus cumpriu, porque era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com essa palavra nesta manhã, meu irmão e minha irmã, é que quando nós oramos e pedimos algo ao Senhor, não sendo para a nossa glória, não sendo para que a gente venha se justificar, não sendo para que a gente venha apontar, mas que seja para a glória de Deus, automaticamente a petição será aceita. Deus vai fazer, porque é isso que Deus faz quando nós entendemos o verdadeiro projeto dele na nossa vida. Deus jamais vai nos dar para que nós venhamos nos exaltar ou competir com alguém. Ele vem, nos abençoa de uma forma que nós vamos ser abençoadores. Esse é o projeto do reino de Deus para cada vida que o serve. E Ana entendeu isso. Ana compreendeu na oração que o filho não seria para a glória dela, mas seria para a glória de Deus. Seria para que o reino de Deus utilizasse naquele momento, naquela época. E talvez a tua petição, meu irmão e minha irmã, seja para que Deus venha fazer os planos e os projetos dele se cumprir na vida de algumas pessoas e na sua família. Então Deus está esclarecendo nesta manhã: peça para a minha glória, peça para que o meu nome seja glorificado. Peça para que todos vejam que eu, Senhor, ouvi a sua petição e não só respondi, mas como abençoei e usei para a glória do meu nome. Que Deus abençoe a cada um. Curta, comenta e compartilhe essa palavra com alguém.